prazer de poder rever pessoas queridas, como também por podermos celebrar este dia tão importante e especial para nós, em que celebramos especialmente o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que não tinha momento melhor para isso. E realmente estou muito feliz de ver diversos rostos aqui conhecidos, queridos. Vamos conversar um pouquinho depois, alguns que eu ainda não tive a oportunidade de conversar. Amados, eu os convido para abrirem suas Bíblias, mas antes de nós abrirmos nesse texto que eu acredito que está aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou levá-los para um outro texto, que eu gostaria que tivesse sido o texto que eu escolhi para pregar. E aí eu não vou explicar muito aqui como é que foi isso aí, mas foi meio de bate-pronto assim, esse pedido, esse convite. E eu falei assim, Mateus, eu estou pregando uma série lá e tal, na minha igreja, e eu acho que eu posso pregar então em seguida, Tem a ver com o Natal, terminando um processo lá de pregação no Natal. E aí eu dei para ele esse texto. Mas aí depois eu falei assim, puxa vida, mas tem tanta coisa boa para pregar no Natal, não é mesmo? Tem tantos textos bíblicos maravilhosos que eu poderia ter escolhido, e eu fiquei assim naquele negócio de, sabe quando você toma uma decisão e depois você fica pensando de novo nessa decisão? E aí eu fui para Lucas, eu fui para Mateus, eu fui para todos os lugares, e em todos os lugares que eu ia, queridos, eu encontrava um texto que falava a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os lugares, e diversas passagens, onde eu olhava, eu falava assim, essa aqui seria uma boa perspectiva. 1 Timóteo 3,16, por exemplo, que fala sobre o mistério da piedade, o Senhor Jesus Cristo sendo revelado, o mistério que estava oculto, e tantas outras, e eu fiquei pensando, pelo menos eu acredito que Lucas 2 seria uma boa complementação, fazendo aqui meio que como se fosse eu queria fazer um medley também, de textos bíblicos. Essa é a verdade, eu queria fazer igual os meus irmãos fizeram aqui, um medley tão bonito para nós cantarmos juntos, das belezas de todos esses diversos textos da Palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento que falam a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu queria fazer um medley também de textos bíblicos, se eu pudesse. Então, pelo menos eu queria, queridos, ler com vocês um texto tão importante e que foi citado aqui nos diversos hinos e cânticos que nós cantamos. Está lá em Lucas, capítulo 2, e depois eu vou voltar para Isaías, tá, queridos? Só para explicar um pouco mais para os irmãos. Eu não tive coragem de ir completamente contrário àquilo que eu tinha combinado com Mateus. Achei que era melhor eu cumprir a minha palavra. Mas quero introduzir mais um texto para nós lermos e pensarmos, e a conexão vai ficar clara. Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eu fiquei debatendo se eu deveria ler esse texto, porque nós cantamos a respeito dele pelo menos em 3 músicas diferentes. E existem tantas outras músicas de Natal que falam exatamente sobre isso, o cântico dos anjos que apareceram para aqueles pastores naquela noite, explicando para eles o sentido do Natal, o verdadeiro significado do Natal. Mas eu quero agora voltar então para o texto de Isaías, capítulo 52. E o texto de Isaías, capítulo 52, o finalzinho, e o início do capítulo 53, vão nos dar uma perspectiva, eu acredito que, ironicamente talvez, do Antigo Testamento, mas um pouco mais completa do que significa realmente o Natal. Isaías 52, versículo 13 em diante. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmaram
muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui a palavra do Senhor. Quer dizer, por que eu digo que essa passagem, uma passagem do Antigo Testamento, nos fala de uma forma tão clara e mais profunda e precisa até do que simplesmente algumas passagens separadas ali do início do texto de Lucas e de Mateus, e realmente me pareceu bem trazer essa mensagem a partir deste texto para os irmãos. Porque, queridos, nós temos dificuldade de dizer exatamente com clareza qual é o significado do Natal no nosso tempo, no nosso momento em que nós vivemos. Não sei se você tem essa mesma percepção. Eu tenho a percepção de que ano após ano, talvez seja até coisa de, eu era criança, eu via as coisas de uma forma diferente, mas me parece que até mesmo as celebrações de Natal que ocorriam em torno da gente, as coisas bonitas e belas que as pessoas colocavam como enfeites, elas estão se desaparecendo, parece. As pessoas não sabem muito bem dizer exatamente o que é o significado do Natal, porque temos sido enchidos de confusão com relação a esse significado. Cada lugar que você olha, cada momento em que você vê um filme, alguma coisa, demonstração cultural a respeito do que é o Natal, nós temos uma visão de que é somente um momento agradável para nós estarmos juntos, para celebrar talvez a família ou a bondade do homem. Vamos olhar em volta das pessoas e vamos buscar reacender aquele espírito do Natal que há dentro de cada um de nós. E coisas do tipo acabam diluindo a mensagem antiga que nós olhávamos e sabíamos dizer exatamente o que era o Natal até recentemente na nossa cultura, que costumava ser uma cultura cristã em grande medida. Mas já não há mais essa cultura dentro do nosso meio, no nosso tempo. Nós já não vivemos mais um tempo que é marcado por um entendimento cultural cristão. E por mais que o dia do Natal não seja exatamente em si mesmo alguma coisa de significado que dá poder, valor transcendental para esse dia,
não seja também um sacramento ou coisa do tipo que passa para nós algum tipo de energia positiva ou coisa assim, ainda assim, queridos, tem uma beleza em nós preservarmos o nosso entendimento a respeito desse dia e do porquê nós estamos aqui celebrando ele. Nós temos, pelo menos no Natal, uma grande recordação para o mundo todo no nosso calendário a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o que isso significa? Como que nós poderemos resgatar e o Natal e a vinda do Senhor Jesus Cristo ser mais do que aquela coisa que divide o calendário entre antes e depois dele, artefatos antigos de uma era passada? Como é que nós podemos resgatar esse significado, esse sentido e mostrar isso para as pessoas, o que é de fato, de tão importante, no fato de que o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, naquele dia, naquela noite? Por que é tão importante para nós que ele veio? E para entendermos isso, querido, nós precisamos olhar para dois lugares. Precisamos olhar tanto para a pessoa do Senhor Jesus, quem ele é como pessoa, mas temos que olhar também necessariamente para a sua obra. E é por isso que diversos desses cânticos são tão bonitos, porque eles expressam de forma maravilhosa a grandeza da teologia, do que nos ensina o que é o Senhor Jesus Cristo, que ele é Deus, verdadeiramente Deus, e ele também é verdadeiramente homem. Ele tomou não apenas um corpo, mas uma alma também racional e humana, mas ele também não só é o Deus encarnado e a presença de Deus conosco, Emanuel, mas ele tem um trabalho, uma obra para ele realizar. E só vamos entender verdadeiramente o sentido de Natal e levantar esse dia de ser um mero artefato histórico que ficou parado no passado, para podermos entender o significado desse fato histórico maravilhoso, se nós olharmos para o todo do significado do Natal, que não vai ser entendido e compreendido se nós olharmos apenas para aquele dia na manjedoura. Não vamos olhar para a manjedoura apenas para poder entender o que é de tão importante. E muitos caem nesse erro, de olhar apenas para o menino Jesus na manjedoura. Pobre Jesus, menino humilde, menino sofredor. E olham para ele apenas por essa perspectiva e esquecem quem ele é, além da manjedoura. Porque você sabe disso, o Senhor Jesus Cristo, quando encarnou, ele não deixou a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, não deixou de governar e controlar todas as coisas, não é mesmo? Ele continuou governando todas as coisas, como o livro de Hebreus fala, que pela sua palavra do seu poder ele governa e sustenta todas as coisas. Ele não se ausentou do seu trono, como muitas vezes a gente acaba pensando. Ele continuou reinando. Nós não podemos olhar apenas para o menino na manjedoura e entender o significado do Natal. Isso seria uma visão míope. Mas nós não podemos olhar apenas para a encarnação no sentido de dizer ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É o homem, é o Deus encarnado que permanece controlando e guiando todas as coisas e pararmos aí. Porque o verdadeiro significado e sentido do Natal não está no fato de Deus ter entrado na história, de Deus ter se feito homem. E isso já é grandioso, maravilhoso e digno de ser louvado por causa disso. Mas não para aí o significado do Natal. O significado do Natal é o todo da redenção que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. É a sua pessoa e também a sua obra. E essas duas coisas não se separam. Não podem ser separadas. Se você separar a pessoa de Cristo da obra de Cristo, você não entende a obra de Cristo, você não entende a pessoa de Cristo. Precisamos olhar para as duas coisas. E é por isso que foi tão bonito e providencial da parte de Deus que nós lêssemos antes de começar o sermão. Essas duas perguntas do Catecismo de Heidelberg, que perguntam tanto para nós o que significa ele ter nascido, mas também por que isso importa para nós. Por que isso importa para nós? E aqui, queridos, em Isaías 52 e 53 está de uma forma tão clara, tão belamente apresentada. E um autor do Antigo Testamento fez isso para nós. Escreveu há 700 anos antes de Cristo. Nós não estamos lendo o relato de alguém que veio depois dele. Mesmo com tanto detalhe, tanta clareza, assim como diversas outras passagens do Antigo Testamento que profetizavam a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua pessoa e da sua obra, essa passagem vai em detalhes nos mostrar a respeito de quem ele é e o que ele fez. 700 anos antes de sua vinda. De tal forma, queridos, que todos os judeus entendiam que esse texto falava a respeito da vinda do Senhor Jesus.
Quando depois o eunuco fica sabendo disso, quando ele está ali passando, lendo esse texto, e então os olhos dele são abertos pela pregação da palavra, e ele consegue entender que isso aqui falava a respeito de Jesus. Ora, todos os judeus conseguiam entender que isso aqui falava a respeito do Messias. Infelizmente, depois que ele veio, muitos judeus passaram a negar isso, de tão preciso que esse texto é para falar a respeito da vida e da obra do Senhor Jesus. Mas está claro aqui, queridos, quando nós lemos esse texto, nós percebemos claramente o Senhor Jesus Cristo sendo profetizado. E muitos dizem que esse texto é o texto mais claro de todo o Antigo Testamento que fala a respeito do Senhor. Muitos, inclusive, muitos teólogos, que esse seria o topo mais alto de todo o Antigo Testamento, onde nós conseguimos olhar e ver o Senhor Jesus Cristo de forma mais clara e vívida. E talvez isso seja, não só esse texto, mas todo o conjunto de textos de Isaías que falam a respeito desse servo sofredor. E se esse texto fala assim de forma tão clara e tão vívida e tão bela para nós a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua pessoa e da sua obra, queridos, vale a pena olhar para esse texto com um pouquinho mais de atenção, mergulhar nele e descobrir o que é que há de tão completo nesse desenho sublime do Senhor. E eu acredito, queridos, que para nós entendermos o capítulo 53, então, versículos 1 a 12, que é a segunda parte do que lemos, é importante nós olharmos para os versículos 13, 14 e 15 do capítulo 52. E é neles que eu quero me concentrar. Versículo 13, versículo 14, versículo 15 do capítulo 52 de Isaías nos introduzem o que ele vai falar no capítulo 53. E também resume tudo o que ele já falou a respeito do Messias. Lembre-se, Isaías está falando aqui sim a respeito das diversas nações que estão em volta de Israel, do futuro de Israel como povo naquele momento e espaço. Mas ele, à medida em que vai trazendo a palavra de Deus, vai abrindo mais e mais a sua boca para falar a respeito da vinda do Senhor Jesus. E isso, queridos, é porque tudo o que acontecia no Antigo Testamento tinha esse propósito específico, esse foco específico de apontar para a vinda de Cristo. Versículos 13, 14 e 15 dizem assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que de todos os outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Queridos, aqui, esses 3 versículos nos resumem de forma maravilhosa tudo o que nós precisamos entender a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua vinda. Versículo 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Ele virá como um servo de Deus. Quem é um servo é uma pessoa que recebe um trabalho específico, uma obra específica para ser realizada. Ele não vem apenas para entrar na história e fazer parte dela, mas ele vem com um propósito específico. E esse propósito específico, queridos, esse conceito aqui de servo do Senhor nos leva a entender que ele foi comissionado, chamado, enviado pelo Senhor. Uma outra forma de entendermos isso é que ele foi ungido para um trabalho específico. Depois, quando os anjos cantam e mostram para os pastores que estavam ali guardando os rebanhos, eles vão dizer: porque vos nasceu um menino que é o Cristo. E essa palavra Cristo significa Messias, significa ungido do Senhor. No Antigo Testamento você lembra que eram ungidos diversos tipos de pessoas. Profetas eram ungidos, recebiam um chamado e um trabalho para eles realizarem. Também reis recebiam unção para exercerem o seu trabalho. Profetas, sacerdotes e reis eram ungidos. E aqui então vem o ungido, o servo por excelência. Até na minha Bíblia, não sei se na sua, eles colocaram um S maiúsculo aqui para designar esse servo. O servo do Senhor
por excelência, o ungido do Senhor por excelência, o enviado do Senhor que tem um trabalho e uma obra para executar. Ele agirá com prudência, ele será exaltado e ele será muito sublime, exaltado e elevado acima de todas as coisas. Esse é o propósito, é o fim para o qual ele foi enviado. Ele será exaltado, ele será sublime. Ou seja, nós já temos de cara aqui a informação de que esse servo do Senhor será não só obediente, procederá com prudência, com sabedoria, mas ele será também bem-sucedido em toda a sua obra. Toda a sua obra que ele fará será bem-sucedida. Nada do que ele tem para fazer deixará de ser feito. E depois, nos próximos versículos aqui, capítulo 53, tudo isso fica mais claro, que obra é essa? E ele herdará um nome que está acima de todo nome. Ele será exaltado, ele será sublime, ele será maior do que todos. Isso nos mostra, queridos, que o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo foi enviado é algo maior e mais grandioso do que qualquer outra coisa na história. Ele será elevado acima de todas as coisas, acima de todos os nomes. É isso que depois Hebreus vai nos dizer. Ele herdou um nome tão grande, tão superior, porque ele é superior em tudo o que ele faz e o que ele fez. Então, além de dizer para nós a respeito disso, de que ele viria enviado por Deus, e ele seria exaltado no fim das contas por causa do excelente trabalho que ele vai fazer, porque ele não vai deixar de executar toda a vontade de Deus em toda a sua obra. Veja só a ênfase na obra dele, não apenas na pessoa. Depois de falar isso, ele vai dizer então no versículo 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que qualquer outro dos filhos dos homens. Então, se ele será exaltado como fruto do seu trabalho, como resultado do seu trabalho, por causa dele ser obediente e ele conseguir fazer todas as coisas que ele foi enviado para fazer, como Messias, como ungido do Senhor, antes de isso acontecer, antes de ele ser exaltado, ele passará por um processo de humilhação. Antes da exaltação, ele passará por um processo de humilhação que é necessário e faz parte do processo pelo qual Deus haveria de cumprir os seus propósitos. Como pasmaram muitos à vista dele, o seu aspecto estava muito desfigurado. Todos olharam para ele e não viram nele formosura ou qualquer outra coisa bela que pudesse chamar a atenção dele. Isso ele vai começar a dizer nos versículos 1 a 3 do capítulo 53. Ele diz, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Veja, nesse trabalho do servo de Deus, o Messias, o grande ungido do Senhor, que haveria de fazer todo o trabalho e a obra de Deus para completar os seus desígnios, esse haveria de ser desprezado, rejeitado. Olharíamos para ele e não reconheceríamos essa glória e essa sublimidade dele. Olharíamos para ele e não reconheceríamos nele formosura. E, queridos, quantas vezes a nossa cultura perde isso de mente, não é mesmo? Muitas vezes nós vemos um Jesus desenhado, bonitinho, né, ou com um belo ator, né, atuando a parte de Jesus nos recitais, nos filmes, nas séries. E nós esquecemos que o Senhor Jesus não era visto pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas como ninguém realmente de grande formosura ou atratividade. Nossa cultura perde isso de mente quando mostra aquele bebezinho bonitinho e nós focamos nisso como, que coisa linda, que ele é um bebezinho tão bonzinho. O fato dele ter nascido como um bebê e ser colocado numa manjedoura, o local onde os animais comiam. O fato de ele ter nascido em carne humana, com todas as enfermidades comuns a nós, ainda que sem pecado. O fato dele ter vivido entre nós de forma humilde, faz parte da sua humilhação. E não apenas nós olharíamos para ele e não reconheceríamos nele essa formosura que teoricamente seria parte de um grande Messias esperado. Porque Israel provavelmente esperava alguém como Saul, grande e bonito, quando o povo de Deus teve que escolher
um rei e pediu para Samuel que escolhesse um rei, escolheram o mais alto e o mais belo. Provavelmente esperavam alguém que viesse com toda a beleza, a formosura e pudesse ser atrativo aos olhos dos homens. Não foi isso que aconteceu. Mas mais do que isso, queridos, não só ele era não formoso, não só ele não era atrativo, e nós vemos isso em toda a narrativa do Natal, na forma tão humilde e simples que ele nasceu. Não sendo visitado pelo grande rei, que era o rei naquela região, chamado rei dos judeus, apesar de Herodes mesmo não ser judeu. Ao invés dele ser visitado e reconhecido por todos os mestres e os líderes, que sabiam inclusive onde o Senhor Jesus haveria de nascer, porque liam as escrituras do Antigo Testamento, ao invés dele ter sido reconhecido e recebido pelo seu povo, a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não só a sua aparência não era agradável, mas ele também foi rejeitado ativamente por causa do seu ministério, por causa do que ele falou, por causa do que ele fez. Ele foi rejeitado, sendo Deus, sendo o Criador, sendo o Senhor, sendo o próprio rei de Israel, o rei dos judeus. Não foi reconhecido, não foi adorado como deveria. E aí então a pergunta que está aqui no capítulo 53, versículo 1: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor se torna ainda mais importante. Porque Deus havia predeterminado que só alguns reconheceriam esse Messias, só alguns veriam esse Messias e de fato entenderiam quem ele é. Ora, o próprio profeta Isaías foi chamado por Deus e recebeu uma tarefa de pregar para que as pessoas ouvissem e não crescem. E o Senhor Jesus Cristo usa mesmo essas mesmas palavras para dizer por que ele falava em parábolas. Ele pregou e falou, e as pessoas ouviam com seus ouvidos, mas não chegavam ao entendimento e não criam. Quantos milagres o Senhor Jesus Cristo fez, mas não foi recebido, não foi visto, não foi aceito como Messias, porque ninguém crê simplesmente com os olhos da carne. Essa pergunta, quem creu em nossa pregação, é respondida pela próxima pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? Apenas creu na nossa pregação, apenas creu na pregação do Senhor Jesus, aquele para quem foi revelado o braço do Senhor. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vocês pequeninos são muito bem-aventurados, porque a vocês foi dado entender e conhecer essas coisas. Aqueles pastores, naquela noite, foi revelado o braço do Senhor. Mas não só os pastores, nós lemos mais cedo, também há magos, reis do Oriente. Os reis locais, os líderes locais não conheceram, não entenderam quem era o Senhor Jesus. Não deram para ele a honra devida. Mas gentios de longe receberam essa revelação. Assim como pastores que eram desprezados, homens pobres e simples, muitas vezes rejeitados pela própria sociedade, até pelo fato de eles não conseguirem guardar todas as leis cerimoniais. Eram reputados como dos mais inferiores do povo de Deus. A eles foi revelado o braço do Senhor. E aqui, queridos, está o grande paradoxo disso, dos versículos 13 e 14 do capítulo 52, que deve saltar aos nossos olhos e encher o nosso coração. Porque se ele será exaltado, e se ele merece ser exaltado por quem ele é, e ele será exaltado pelo que ele faz e fará, ainda assim, ele vem humilde, simples, com toda a sua glória velada. E nós reconhecemos em toda a narrativa do seu nascimento e em todo o Antigo Testamento essa mesma fala a respeito do Senhor Jesus, de que ele é glorioso, ainda que na sua revelação e na sua glória haja como se fosse um véu por causa da sua humilhação. Veja, os anjos proclamaram a glória de Deus, glória a Deus nas maiores alturas, mas, queridos, de novo, eles não estavam proclamando para os poderosos, apenas para os pequenos. Eles proclamaram glória a Deus nas maiores alturas, ele será exaltado, muito sublime, acima de todas as coisas. E ainda assim, quando você olha o próximo versículo, lá em Lucas 2, ele diz: isso vos será por sinal, vocês encontrarão o Senhor Jesus, o Cristo, envolto em um pano e colocado sobre uma manjedoura, na pequena cidade de Davi, sem pompa e sem reconhecimento. A grande glória de Deus que estava ali no Senhor Jesus Cristo
ela está velada, ela está escondida dos olhos de todo Israel que não vê, que não sabe que o Messias chegou. E queridos, eu quero apontar para você a grande importância desse evento. Pela primeira vez na história de toda a humanidade, desde a queda de Adão e de Eva, a primeira coisa realmente nova debaixo do sol estava acontecendo. Nunca qualquer outra coisa realmente nova debaixo do sol tinha acontecido. A primeira coisa realmente nova, Deus encarnado, o Messias vindo para cumprir e selar todas as promessas de Deus, para resgatar o seu povo, para tirar o seu povo do pecado, para justificar a muitos, como diz o texto de Isaías 53, para fazer essa obra tão grande e poderosa que só Ele poderia fazer. Ali estava a única coisa realmente nova. E aquele dia passou para todos como um dia esquecido, um dia normal, um dia batido. E apenas alguns receberam o anúncio da vinda do Senhor Jesus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele subiu como uma plantinha, pequenininha, no meio de uma terra deserta que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém olha e estima. Ele foi rejeitado e desprezado pelos homens. Ele foi homem de dores, porque tal era o seu trabalho. Vindo como um servo. E aí a segunda parte do que explica o que é esse texto. Não um servo qualquer, mas um servo sofredor, que vem em estado de humilhação, para fazer a obra da redenção. Queridos, a obra da redenção não acontece, sem que primeiro o Senhor Jesus Cristo seja revelado humilhado. Isso aconteceu na história, e é verdade na história, mas é verdade também em mim e em você, nas nossas vidas, no momento em que toda a obra dele é aplicada a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela o Senhor Jesus Cristo nesse estado, para que nós possamos entender, compreender qual é a glória do trabalho que ele haveria de fazer por nós. Precisamos ver a glória de Deus por meio de algo tão simples, tão singelo e até mesmo não atrativo. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, que ele foi até todas as pessoas em todos os lugares pregando nada mais a não ser a cruz de Cristo Jesus, que ele chama de loucura, algo impossível de se crer, porque nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém creu na pregação do Senhor Jesus Cristo por si só. É loucura, é impossível de ser aceito tanto pelos judeus quanto pelos gentios. É loucura o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer por nós aos olhos dos homens. Ninguém pode crer e entender, porque temos os nossos olhos vendados e não conseguimos olhar a glória de Cristo Jesus no seu estado de humilhação, a não ser que o Senhor mesmo, pelo seu braço forte, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua majestade, possa fazer isso com os nossos olhos, abri-los para que nós possamos enxergar no menino Jesus, o Rei Jesus. Para que possamos olhar e ver naquele menino enrolado em panos e colocado numa manjedoura, o Rei dos judeus, que merece toda a nossa adoração e os nossos presentes. Para que possamos abrir os nossos olhos e entender que esse Senhor Jesus que foi levado à cruz, que foi até transfigurado pela sua imagem horrenda de ter sido completamente desfigurado ali pelos açoites e pela morte terrível que ele sofreu. Olhar para isso, queridos, e perceber a glória de Deus. Então os anjos não estão falando besteira, não estão falando uma mentira, não estão falando apenas de uma perspectiva impossível de ser vista por nós, quando eles dizem glória a Deus nas maiores alturas. Isso é algo glorioso e maravilhoso que aconteceu. Mas somente podemos entender isso, queridos, se nós olharmos pelo todo do que significa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a vinda dele tem esse lado. Esse é um lado de sermos encontrados por um Deus em estado de humilhação. Mas, queridos, a glória está sendo cada vez mais desvendada. Está cada vez mais brilhando. E vai brilhar como um dia em que todos poderão ver e todos encontrarão, olharão e entenderão. Porque esse pequeno
Jesus vindo, nascido de mulher, colocado numa manjedoura, é o mesmo Senhor Jesus que há de voltar, agora glorioso, com seu rosto brilhando, com uma espada que está na sua boca, montado num cavalo, vencendo e para vencer. E é disso que o próximo versículo, versículo 15, aqui em Isaías 52, fala. Quando ele termina de falar a respeito da forma gloriosa como Deus haveria de fazer esse processo de exaltação do seu servo por meio do sofrimento e da dor, então no versículo 15 ele diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Hoje, no nosso tempo, ainda existe sobre os olhos de todos os que estão ao nosso redor, passando e andando a vida deles sem entender o sentido do Natal, ainda existe esse véu, ainda existe essa dificuldade de olhar para o menino Jesus e entender essa glória. Mas, queridos, nós temos a revelação do Senhor Jesus e nós vemos já com uma forma mais completa, podemos entender o que esse Senhor Jesus Cristo é, quem Ele é, o que Ele fez, podemos enxergar a glória dEle. E, queridos, um dia todos verão. Todos verão. E o versículo 15 fala a respeito disso. Fala a respeito do final, em que todos os reis da terra e todas as pessoas da terra verão, todas as nações se admirarão e fecharão a sua boca por causa dele. E, obviamente, isso aqui também fala a respeito do que já está acontecendo hoje. Porque depois que o Senhor Jesus Cristo nasceu, em todo o período do seu trabalho de humilhação até a sua morte, depois disso, queridos, o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que habitou no Senhor Jesus, sendo enviado por Deus para ungí-lo, agora está pairando por sobre a igreja. E está no nosso meio. E nos ungiu também para sermos proclamadores, assim como Isaías, para proclamarmos este grande e terrível dia do Senhor, da vinda do Senhor. E por causa disso, queridos, todas as nações hoje já começam a receber este entendimento que diz o versículo 15. Nós veremos o final disso, a completude disso, no último dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas nós já podemos hoje ver esses sinais da sua vinda. Nós já podemos ver os efeitos do seu penoso trabalho. Nós já podemos ver o resultado do trabalho que ele, como servo sofredor, obediente a Deus, fez na cruz. Porque se ali naquele momento ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo foi entregue à igreja, hoje, queridos, nós recebemos a oportunidade e a graça de Deus de não apenas ver e entender, mas de anunciar e falar mesmo aos gentios, aos que estão longe, e mesmo aos judeus, primeiro ao judeu, depois ao grego, a verdade de que o Senhor Jesus é Salvador sobre todos, de que Ele é Rei sobre todos. E aquele pequeno bebezinho não pode ser visto mais apenas como um bebezinho. Quando olharmos para ele, temos que ver o todo da redenção. Temos que olhar e ver o encontro do céu e da terra na pessoa do Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas precisamos olhar para ele também e ter os olhos que tiveram aqueles que viram naquela noite o Senhor Jesus Cristo e pasmaram, não apenas por ele ser um pequeno bebê, mas pelas grandiosas maravilhas que Deus faria por meio dele. Assim causará admiração às nações. Ageu fala que Jesus é o desejo das nações. O Salmo 2 fala a respeito desse dia em que os reis da terra deverão vir até ele e se prostrar diante dele, porque ele foi feito filho de Deus. Hoje te gerei, tu és meu filho e hoje te gerei. E essa geração, queridos, não acontece apenas na sua encarnação, mas em todas as vezes no Novo Testamento em que esse texto de Salmo 2 é citado em conexão com a ressurreição do Senhor Jesus. No dia em que o Senhor Jesus ressurgiu, ele foi feito Filho de Deus e herdou o nome que está acima de todo nome e recebeu toda a autoridade e toda a glória. E nós, queridos, hoje vivemos nesse grande paradoxo desses versículos que falam a respeito da glória do Senhor Jesus e da sua humilhação, que falam a respeito do trabalho dele, que ele já está alcançando de
converter corações, pessoas, famílias que se tornam e se curvam perante Ele, reconhecendo esse Senhor Jesus Cristo como Rei, profeta e sacerdote, mas que ainda está fazendo esse trabalho de forma continuada. Nós vivemos, queridos, no momento em que o Senhor Jesus Cristo já não está mais no momento da sua humilhação, porque Ele já morreu e ressuscitou, e agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas nós vivemos ainda nesse período em que essas duas coisas coexistem, no nosso testemunho como igreja, queridos, porque nós vivemos e andamos nesse mundo pregando um Cristo que o mundo não vê, que o mundo é incapaz de enxergar, que o mundo é incapaz de receber, que o mundo vai rejeitar, porque a pregação do Senhor é loucura para eles. E nós pregamos esse Senhor Jesus, humilde, menino sim, mas Rei vitorioso, o leão da tribo de Judá, mas também que é o cordeiro que foi morto. Ele, queridos, consegue trazer em si mesmo tanto a humilhação quanto a glória. E se naquele dia a maior coisa tinha acontecido em toda a história da humanidade, o nascimento do Senhor Jesus, o Deus encarnado, queridos, a partir de então, de fato, o mundo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso não é só um artefato histórico antigo que nós desprezamos e falamos, é uma coisa aleatória. O mundo de fato foi dividido entre antes dele e depois dele. Ele veio na plenitude dos tempos. E todas as coisas antes dele apontavam para a vinda dele. E todas as coisas depois dele apontam de volta para ele. De tal forma que nele está o verdadeiro desígnio e propósito de Deus para toda a história do mundo. Vivemos hoje num mundo em que as pessoas têm dificuldade de olhar para a história pela perspectiva da providência de Deus. Mesmo cristãos. Porque somos constantemente bombardeados pela ideia de que a história precisa ser uma coisa científica, precisa ser uma coisa que nós olhamos para ela de forma separada, e não tentando interpretar o significado das coisas, e não tentando interpretar algo da mão de Deus nos eventos da história. Nós somos bombardeados por uma visão materialista, nós somos bombardeados por uma visão reducionista, por uma visão humanista do mundo. Mas o Natal, queridos, essa coisinha chata e que incomoda o mundo, que o mundo não sabe muito bem o que fazer e tenta jogar para escanteio, tenta varrer para debaixo do tapete, e tenta dar um outro significado, e tenta fazer filmes e presépios e coisas do tipo que desfiguram o Senhor Jesus Cristo por meio de apresentá-lo como inofensivo, como um pequeno bebezinho, ou como alguém que ele de fato não foi. Porque o apelo, queridos, do Senhor Jesus não está nessas coisas externas. E ninguém creu, nem vai crer no Senhor Jesus por causa dos seus olhos naturais. Apenas aqueles que receberam o conhecimento e o poder do Espírito Santo para tal, puderam recebê-lo por quem Ele é. E o mundo continua sendo incomodado. O mundo continua sendo incomodado por essa estrela que brilhou há 2000 anos atrás, por esses anjos que cantaram e deixaram para nós esses grandes cânticos que nós cantamos de novo e de novo e de novo todo ano. E os diversos momentos em que o mundo olha e se relembra de que o Senhor Jesus Cristo veio, o mundo se volta como Herodes e não como os pastores ou os magos, e quer destruir a face deste servo sofredor. Portanto, queridos, nós vivemos assim, num mundo em que nós somos constantemente antagonizados pela mensagem que carregamos. Somos completamente antagonizados e ostracizados por causa da palavra da revelação do Senhor Jesus. E nós somos tentados, muitas vezes, a diluir essa palavra, a diminuí-la, a esquecer dela e deixar de pregá-la. Mas, queridos, não existe nada mais importante, mais prioritário, mais significativo, mais glorioso, mais urgente para que nós preguemos, a não ser o todo da redenção, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, homem Deus, servo, ungido, sacerdote, profeta e rei, em toda a sua obra de redenção, que Ele como Senhor faria. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 1, versículos 10 a 12,
fala a respeito do Antigo Testamento. Eu disse para os irmãos que Isaías 52 e 53 são aquele pico da revelação do Antigo Testamento. Queridos, a única forma de nós julgarmos se ele é realmente o pico da revelação é se nós entendermos. Será que esse texto fala mais e mais claramente a respeito do que o Antigo Testamento fala? E, queridos, o apóstolo Pedro fala que o Antigo Testamento foi escrito com este propósito, de nos revelar isso. Ele fala a respeito da grande salvação que nós temos. Nós que somos forasteiros, nós que somos desprezados pelo mundo, mas nós temos uma alegria indizível que está reservada para nós no último dia. E que nós vamos receber essa alegria indizível por meio do fogo e da provação. E que nós vamos ser tentados e testados pelo fogo para provar o valor da nossa fé. Para que nós obtenhamos a salvação. E aí ele então diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Veja, os profetas do Antigo Testamento não falavam de outra coisa. Tudo o que os profetas do Antigo Testamento falavam era a respeito disso, dos sofrimentos de Cristo e das suas glórias. Nem só uma coisa e nem só outra coisa. E, queridos, essa é a verdade do significado do Natal, do significado do Antigo Testamento, e eu diria do significado da minha e da sua vida como cristãos. Sabe qual é o significado do Natal mesmo para mim e para você? É que essa é a minha história e a sua história. Nós estamos nessa história. E nós, sendo redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, somos tomados por Ele, pelo grande e temível dia do Senhor que Ele já inaugurou naquele dia em que Ele veio. E Ele nos toma, e Ele nos faz passar juntamente com Ele da morte para a vida. Ele não vai me levar e nem vai te levar para a vida direto, sem nos passar primeiro pela morte. Isso significa a morte do nosso eu, isso significa a morte nossa para o nosso pecado, isso significa a nossa morte para com as demandas da lei, mas isso significa também, queridos, a minha e a sua morte no dia a dia, em que nós seguiremos o nosso Senhor Jesus Cristo, da dor e do sofrimento para a glória. Então eles diziam a respeito disso, eles testemunhavam a respeito disso, e eles inquiriam, e eles anelavam entender, eles investigavam atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo mesmo, que estava neles, em que eles profetizaram. E sem dúvida, o Isaías aqui, neste texto, está inspirado por esse Espírito Santo, Espírito de Cristo, falando a respeito da vinda de Cristo, e inquirindo e pensando e matutando, e sem crer a respeito da grandiosidade dessa glória, ainda por um momento velada. E aí então o versículo 12 diz assim: a eles foi revelado. Para os antigos do Antigo Testamento, para os profetas, tinha sido revelado algo que agora para mim e para você também foi. Foi revelado que não era para eles mesmos que eles pregavam e ministravam, mas era para os outros, era para nós, para aqueles que haveriam de vir. Pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Isaías nos pregou o Evangelho pelo Espírito Santo. E, queridos, eu e você somos chamados pelo chamado semelhante ao chamado de Isaías. Se no Antigo Testamento algumas pessoas tinham recebido esse chamado, hoje, queridos, o Espírito de Cristo que estava em Isaías está em mim, está em você. E Ele nos chamou para nós proclamarmos nenhuma outra mensagem a não ser essa mesma mensagem, a mensagem dos sofrimentos de Cristo Jesus e das suas glórias que seguiriam. De tal forma, queridos, que nós não temos nenhuma outra coisa para crer, para depositar a nossa esperança, para viver ao redor dela, e nem para pregar. O nosso trabalho, nossa vida deve girar em torno disso, porque somos ungidos pelo Espírito Santo, enviado do céu, para pregar o Evangelho, para pregar a vinda do Senhor Jesus, para pregar o Natal. E o Natal, queridos, é o todo da redenção. Coisa essa que os anjos anelam perscrutar.
Os anjos se maravilham nisso, queridos. E aqueles anjos, sem dúvida, que cantaram naquela noite para os pastores, cantam também conosco. Sempre que nós estamos em culto, sempre em que proclamamos a mensagem do Senhor Jesus Cristo do Natal, todas as vezes que pregamos o Senhor Jesus Cristo, os anjos que anelam entender e perscrutar essas coisas, conosco estão, nos auxiliando, nos incentivando, servindo de testemunhas ao nosso redor, juntamente com todo o povo de Deus que veio antes de nós. Queridos, não é uma coisa que nós olhamos e vemos com nossos olhos humanos, mas se nós pudéssemos olhar com os olhos espirituais, sem dúvida alguma veríamos ao redor da igreja, em todo momento em que pregamos o Evangelho, os anjos cantando e proclamando a mesma mensagem. Somos esse povo, queridos, povo simples, povo pequeno, povo que não foi chamado segundo a nossa própria formosura, nosso próprio entendimento, como pastores. E nós pregamos uma só coisa que nós ouvimos, e essa nós proclamaremos: Senhor Jesus Cristo vindo em carne, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, e que veio, morreu, sofrendo no nosso lugar, e ressuscitou para a nossa redenção. E Ele, fazendo isso, justificou a muitos. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, porque não foi a carne nem o sangue que nos revelaram essas coisas, mas o Teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que estava em Isaías, o mesmo Espírito que estava sobre Maria, o mesmo Espírito que animou os profetas de antigamente para pregarem, proclamarem a vinda do Senhor Jesus Cristo, e que dava para eles o entendimento de que tudo o que eles faziam, todas as coisas, apontavam para a vinda do Messias. Este mesmo Espírito hoje nos revela e nos traz este entendimento. Senhor, nós pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia também se estenda, Senhor, a nós de tal forma que o Senhor transforme o nosso entendimento e a nossa mente e o nosso coração hoje, ó Pai. E se há aqui, Senhor, alguns que talvez ainda não entendam isso, que talvez ainda olhem para o pequeno bebê Jesus na manjedoura, e isso lhes é um impedimento, lhes é um véu por causa da sua humilhação. Que esses, ó Deus, possam entender o tamanho da glória de um Deus que se fez pequeno, que padeceu, que sofreu, que morreu para salvar o pecador. Isso, ó Senhor, nós reconhecemos e confessamos que não sabemos por nós mesmos, mas apenas pela Tua graça e a Tua misericórdia. Portanto, ó Senhor, continue nos abençoando, nos utilizando, ó Deus, como testemunhas do Senhor, nos utilizando, ó Deus, como arautos do Senhor, como anjos que proclamam, nós que também queremos proclamar, como profetas, queremos, ó Deus, profetizar, como sacerdotes em nosso lar, ó Deus, queremos interceder, ó Deus, como reis que o Senhor nos colocou em diversos lugares na sociedade, queremos trabalhar para que todos possam ver, ó Deus, a grandeza do ministério do Senhor Jesus Cristo e o grande mistério da piedade, que é o Senhor Jesus Cristo ter sido nascido neste mundo, ter sido pregado, ter sido crido e ter sido recebido na glória. Assim nós oramos e pedimos, ó Pai, a Tua graça sobre nós. Amém.